nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus que está acima de tudo e acima de todos. Ele foi quem criou céus, terra e tudo que existe, tudo que a gente olhar em volta de nós, na nossa frente, para cima, para baixo, tudo foi Deus que criou. É um Deus incomparável. Nada se compara a esse Deus maravilhoso. Queremos saudar a todos, aqueles que estão conosco presencial e aqueles que estão assistindo através da rede social no momento ao vivo Facebook. Depois estaremos também divulgando no YouTube. E que o coração de vocês, que seja no momento desse trabalho ou depois, e outro dia, outra hora, logo durante esse período que ficam assistindo, que Deus prepare o coração de vocês para que eles sejam receptivos à palavra de Deus, para que possa realmente nos livrar e nos dar uma paz tremenda, que essa paz que excede todo entendimento que Deus nos dá, nos faça isso com relação a essa pandemia, a essas coisas terríveis que está acontecendo. Isso não é para nós nos assustarmos, porque isso já está escrito na palavra de Deus. Quando estiver próximo à volta de Jesus, a segunda vinda, onde Jesus vem com vingança para banir da sua presença, da sua face, todos aqueles que não obedecem a Deus, e para levar, arrebatar aqueles que são dele, são de Deus, que foram chamados antes da fundação do mundo, e que os nomes estão escritos no livro da vida. Então, tudo vai acontecer aí de coisas terríveis. Nós não estamos vendo ainda nada, é só um começo. Nós vamos ver coisas de arrepiar os cabelos. Mas isso é para que a gente saiba realmente e nos prepare para a volta de Cristo, porque Ele está próximo a vir. Vigiai e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos orar e vamos aproveitar aí para pedir ao irmão Lenildo que faça uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus, dando início a esse nosso trabalho nesta noite. Amém. Santo e maravilhoso Deus, ó Pai, te damos graça, ó Pai querido, Pai amado, pela beleza da tua santidade, ó Deus. Te damos graça, ó Pai, por estarmos aqui, ó Pai, mais uma vez para te louvar, para te agradecer, para adorar ao único Deus puro e verdadeiro, o Deus vivo. Amém. Muito obrigado, ó Pai, por essa permissão que tu nos concede, ó Deus amado, de poder te cultuar, ó Pai, de portas abertas, ó Pai amado. E sabemos, ó Pai, que aqui tu já estás presente, ó Pai, pois assim está escrito, ó Deus, onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estás presente. É verdade. Então, Deus amado, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, Pai, e prepara, Pai, nossos ouvidos, nossos corações, ó Deus amado, nossas mentes, ó Pai, para a palavra, Pai, que teu servo logo mais terá, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus amado, pois é no precioso nome de Jesus Cristo, Pai, o príncipe da paz, o verdadeiro Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, nesse nome que tem poder, Jesus Cristo vivo, que te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Deus tremendo. Nós vamos louvar a Deus com o hino 100
120 do nosso hinário Novo Cântico, que tem como título Dependência. E no 120, se você tem um hinário aí, ou hoje, como as coisas estão muito fáceis, dentro de poucos segundos é só você entrar no Google e ele colocar hino 120, Novo Cântico, que você já vai achar tranquilo, não tem para onde correr. 120, Novo Cântico, que tem como título Dependência. Vamos louvar a Deus com esse cântico. 120. Preço de Jesus, de ti, meu Salvador, que a tua luz ilumina-te, Senhor. De ti, Senhor, careço, seu teu amparo sempre, só deixa a tua bênção a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. Em ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dai-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. Em ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dai-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dai-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Louvado seja Deus. Nós carecemos do Senhor. Nós sozinhos estamos perdidos. Então precisamos estar sempre com o Senhor todos os momentos, porque senão a gente vai debandar para esse mundo perdido que vive numa depravação total. Vamos ler o Salmo 40. Salmo 40. Abram aí as suas Bíblias, o Salmo 40, e vamos fazer uma leitura. Eu vou fazer a leitura aqui e vocês acompanham aí na Bíblia de vocês, em casa, aqui, presencial. Mas eu vou fazer a leitura e nós não vamos fazer leitura alternada porque tem um problema. Como estamos transmitindo online, se fazer a leitura alternada, aí só vai ouvir aquilo que eu estou lendo, não vai ouvir tudo que os outros dizem. Então, Salmo 40, oração para livramento, que diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas não mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não queres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da tua grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça, a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem: bem feito, bem feito. Folgue em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Louvado seja Deus. Amém. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus está sempre cuidando de cada um de nós. E nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós precisamos entender que sem obediência a Deus nós estamos perdidos. E o melhor sacrifício que podemos fazer a Deus é obedecê-lo de todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. Nós vamos agora continuar louvando a Deus, cantando os louvores. Então Daniel Jonatas está aí incumbido desses cânticos, desses louvores. Nós também estaremos cantando, todos nós. Vamos louvar ao Senhor. Seus dignos de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Seus dignos de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tu és digno de glória e louvores, levantemos
nossas mãos, te adoremos, ó Senhor, Deus digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoremos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém.
a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvado seja Deus. É isso que todos nós devemos fazer, e eu creio que nós fazemos sim, mas aquele que não faz, aprenda. Nós temos que consagrar todo o nosso ser a Deus, o solado dos pés acima dos cabelos, de ponta a ponta, não deixar nada de fora. Nós devemos consagrar a Deus, somente a Deus. Já cantamos, louvamos a Deus, porque a palavra de Deus diz, principalmente o Catecismo de Westminster, a primeira pergunta ele diz que, faz uma pergunta, qual é o fim principal do homem? Aí a resposta que ele dá é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, acabamos de fazer isso, louvando a Deus e gozar esse Deus maravilhoso. Mas agora nós vamos ouvir Deus falar conosco. Mas nós queremos ver Deus falar conosco. E Deus vai falar conosco como? Ele vai descer do céu até aqui. Tem a sua palavra. Quando ele quiser descer, ele desce. Ele pode tudo. Mas a palavra de Deus é que nos dá essa prerrogativa do Senhor falar conosco. Nós ouvimos a voz de Deus. Por isso que a gente sempre presta atenção quando está falando da palavra de Deus. A gente diz, olha, abra a sua Bíblia e deixe ela aberta. E acompanhe o que o pregador está falando. Porque tem pregador que eles lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Então nós precisamos acompanhar se ele está falando a verdade. Porque a palavra de Deus, como diz em Apocalipse, nós não podemos acrescentar e nem retirar nada dela. Porque se nós acrescentarmos alguma coisa ou retirar, diz que nós vamos receber todas aquelas maldições que está lá na palavra de Deus, principalmente Apocalipse, vai cair sobre nós. Então temos que falar o que Deus fala. Nós temos apenas um canal pelo qual o Espírito Santo fala. A gente abre a boca e ele fala. Não é a gente inventar coisas que não existem, como a gente está vendo por aí, coisas terríveis. Então eu peço aos amados que estão presentes e aqueles que estão virtualmente assistindo, que abram a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, o capítulo
é o capítulo 1 e os versículos de 3 ao 12. E nesses versículos nós vamos falar sobre a finalidade da volta de Cristo. É que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele fala deste assunto, sobre a finalidade da volta de Cristo. Nós vamos proclamar a palavra de Deus porque ela é a nossa alimentação, é a principal alimentação do ser humano. Então diz assim a palavra de Deus. Você pode ir lendo aí onde você está. E diz o seguinte, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 a 12. Diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que crerão naquele dia, porquanto foi crido em vós o vosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Soberano Deus, Deus glorioso, Deus todo-poderoso, Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para transmitir esta palavra, Senhor nosso Deus, através, meu Pai, do Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Somos apenas um canal pelo qual o Espírito Santo fala às pessoas. E pedimos, ó Deus, que Tu prepare os corações de todos aqueles que ouvirão esta palavra agora, virtualmente e presencialmente, ou ouvirão depois. Prepare esses corações para serem receptivos à Tua palavra, e que esta palavra, meu Pai, penetre nos seus corações, e que faça um efeito tremendo para aqueles principalmente que ainda não se converteram, para que eles se convertam, arrependam-se dos seus pecados e entreguem a sua vida a Ti, Senhor. Porque, Senhor nosso Deus, todos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, não temos dúvida nenhuma, nem que seja na hora da morte, como aquele ladrão na cruz, que nem da cruz desceu, mas foi salvo porque arrependeu-se no momento. Pai de amor e de misericórdia, Tu és tremendo, Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a transmitir esta palavra e transmiti-la, meu Senhor, sem alterar nada e sem acrescentar nada. Dizer apenas o que nela está escrito. Nós te pedimos que nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, que foi quem escreveu esta carta aos Tessalonicenses, essa segunda carta, ele aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler,
ele fala sobre a finalidade da volta de Cristo. Cristo não vai vir em vão, ele vai vir com uma finalidade. E aqui nós vamos ver realmente o que o apóstolo Paulo nos diz sobre essa finalidade da volta de Cristo. Então esta carta, ela começa com a marca registrada de Paulo, uma saudação pessoal e uma declaração de ações de graça pela fé de seus leitores, nos versículos de 1 ao versículo 3. Paulo menciona a perseverança que os tessalonicenses estavam demonstrando, apesar de perseguição e das tribulações, conforme o versículo 4, e usa esta situação para introduzir o tema da volta de Cristo. Nós sabemos que não é fácil, não é mole, como diz o ditado, seguir a Deus não. Aqueles que querem seguir a Cristo podem ter certeza que vão padecer perseguições, vão ter tribulações que não é brincadeira. Não é como muitos pregam aí um evangelho de uma facilidade tremenda. É como se colocasse até uma placa na frente dessas igrejas: venham para cá que aqui seus problemas se acabaram. De maneira alguma. Quem serve a Cristo com fidelidade será perseguido. O povo de Deus é diferente. A palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então aquilo que nós estamos fazendo aí no mundo, alguém que tem mesmo um pouco conhecimento da palavra de Deus vai saber se realmente nós somos, esses frutos nossos é de uma árvore como se fosse de Cristo. Porque a árvore boa tem que dar bons frutos. Paulo menciona a perseverança que os tessalonicenses estavam demonstrando, apesar das perseguições e das tribulações, conforme está aí no versículo 4. Nesse tempo, Cristo, ele tomará para si os justos que perseveraram e castigará os ímpios. Você pode observar isso aí no versículo 5 a 12, por isso que eu digo, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe o que nós estamos falando. Por isso citamos os versículos, para que você veja se realmente é isso que está se dizendo lá. Ao ler 2 Tessalonicenses, observe atentamente a realidade da volta do Senhor e sua responsabilidade de viver para Ele até aquele dia. Estejais preparado, vigilante, orai sem cessar, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Enquanto isso, permaneçam firmes na verdade de Cristo, conforme o capítulo 2, versículos de 13 a 15. Recebam encorajamento e esperança da parte de Deus. Capítulo 2, versículos 16 e 17. Orem pedindo forças e para que a mensagem do Senhor possa propagar e advertir aqueles que vivem ociosos, porque tem muitos que vivem ociosos. Então orem para você fazer isso, porque a missão nossa é propagar a palavra de Deus. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é um verbo imperativo. Ele não está perguntando: Lenildo, meu filho, você pode pregar a palavra de Deus? Margarida, Jeane, você pode fazer isso? Não. Ele está dizendo: vá e pregue a palavra. Fale a tempo e a fora de tempo, quer ouça, quer não ouça. Se chegar, bater na porta e virarem as costas, bata o solado do sapato, do chinelo, para tirar a poeira e volte. Eles pagarão por rejeitarem a palavra de Deus. Paulo apresenta aqui nesses versículos que nós acabamos de ler 4 finalidades da volta de Cristo. Então grave essas 4 finalidades da volta de Cristo. Ele não vai vir em vão, não vai vir aí só porque eu vou lá. Não. Tem uma finalidade, ele mostra aqui quais são as 4 finalidades. E você confira na palavra de Deus se o que estou falando é o que o Espírito Santo está transmitindo através de mim, ou eu estou falando da minha cabeça. Primeira finalidade: trazer juízo sobre os que não conhecem a Deus. Essa é a primeira finalidade que ele vai vir fazer.
Ele vai vir para julgamento. Então ele vai vir para fazer isso. Então você pode observar isso no versículo 8. Ele fala no versículo 8, o apóstolo Paulo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. É justo que Deus, isto é justo Deus, julgar o pecado e condenar os pecadores. Alguém pode dizer, mas que Deus é injusto. Não é justo. Deus vai punir os pecados, vai condenar os pecadores. Um Deus santo não pode deixar o pecado passar sem julgamento. Toda alma que pecar, essa morrerá. Está escrito. E tudo quanto está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Quem diz, não creio em que um Deus amoroso seria capaz de julgar os pecadores e mandá-los para o inferno. Tem gente que diz, não pode, como é que Deus é tão amoroso, Deus vai fazer isso? Vai. Deus escolheu um povo para ser povo de exclusiva propriedade sua. Mas outros não vão estar na presença de Deus, não vão morar com Deus, vão ser lançados no lago que há com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vão ser banidos definitivamente da presença de Deus. Então, esse que diz, não creio em um Deus amoroso, que seria capaz de jogar os pecadores e mandá-los para o inferno, não entende nem a santidade de Deus, nem a atrocidade do pecado. Perdão. Não entendem. Precisam entender a santidade de Deus e precisam entender essa atrocidade do pecado. Essa coisa terrível que é o pecado. Apesar de ser verdade, Deus é amor, conforme diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. Também é verdade que Deus é luz. João também fala isso em 1 João 5. E em sua santidade deve tratar do pecado. Não é porque eu sou pai, não é porque você é mãe, que um filho está no erro, no pecado, mergulhado aí nas coisas terríveis, que você vai passar a mão na cabeça deles. Você não vai jogá-los fora, você não vai abandoná-los, mas você precisa corrigi-lo. Não podemos ser conivente com essas coisas. O termo vingança não deve ser entendido como um sentido de retaliação. O propósito dessa vingança é cumprir a lei santa de Deus. Por isso que tem que haver vingança. O propósito da retaliação é aplacar um sentimento pessoal de rancor. Mas a lei de Deus é diferente. Mas se os pecadores preferem, conforme diz 2 Tessalonicenses 1,8, não conhecer a Deus e não obedecer ao Evangelho, Deus não tem outra opção senão julgá-los. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a penalidade de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ninguém pode alegar inocência ao infringir uma lei simplesmente por desconhecê-la. Mas, e os que não tiverem acesso ao Evangelho? Estão isentos da condenação por seus atos? Até que ponto o homem é realmente inocente? Em que grau o homem pode conhecer a Deus por conta própria, se é que o pode? Essas perguntas são muito interessantes, mas tem algumas respostas que a palavra de Deus nos dá. Primeiro, a Bíblia nos diz que a manifestação de Deus o suficiente na criação de tal maneira que é impossível negar a existência do Criador. Quando Deus voltar, quando Jesus vier, Ele vai banir da sua presença aqueles que conhecem a Deus, mas não obedecem a sua palavra, e vai banir da sua presença também aqueles que não conhecem a Deus. E você pode abrir a boca e dizer, mas como é que Deus pode fazer isso? Se eles não conhecem, é porque alguém não foi pregar, não foi falar de Deus a eles. Então como Deus vai bani-los? O Salmo 19 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra de suas mãos. Então não há como não conhecer a existência de Deus. Você pode não saber o nome dele, mas olhar para esse universo
essa coisa maravilhosa, esse céu, pelo menos o primeiro que a gente vê, quando chega a noite, as estrelas, a lua, o sol, tanta coisa, e não saber que tem alguém que fez isso, não pode. Só pode ser um Deus poderoso, porque um ser humano não conseguiu fazer nada disso. Não há como não conhecer a existência de Deus. Segundo, Paulo, no entanto, aponta para uma segunda maneira como Deus manifestou aos homens. Ele refere-se ao ser humano como alguém que tem a norma da lei gravada no coração, cuja consciência dá testemunho. Paulo escreveu isso quando estava escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 15. E isto não mostra que, por maior que seja o desconhecimento do Evangelho por parte de alguém, essa pessoa possui um padrão de conduta pela qual ela julga as ações alheias e pelo qual terá também um dia em suas ações julgadas, pois ela mesma é infratora daquilo que considera correto. Daí a razão da ira de Deus sobre o homem. Ele não desobedeceu a Deus por acidente, e sim propositadamente, pois desprezou todo o conhecimento que Deus deu de si mesmo. Os homens, eles desobedecem a Deus porque têm o coração mau, mas o conhecimento de Deus está espalhado aí por todos os confins da terra, por todos os lugares. Se não quer olhar para baixo, olhe para cima, olhe para os céus, que tu vai ver que Deus existe. Segunda finalidade da volta de Cristo: trazer juízo contra os que não obedecem ao Evangelho. Ouçam o que Paulo fala no versículo 8. Tomando vingança contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, nem todos dão crédito ao Evangelho. Tem deles que rejeitam. Tem deles que lêem um livro aí qualquer e dão maior valor a eles. Uma coisa simples, não é nem um livro qualquer. Você vai fazer um curso para professor, um curso de medicina, um curso, vários cursos que tem aí. Você lê livros para aprender o que Deus está dizendo. E você crê naquilo que está escrito e exerce sua profissão. E por que não crer na palavra de Deus, na Bíblia, no Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Então, nem todos dão crédito ao Evangelho, nem todos têm sede de salvação, nem todos sentem seus pecados e acreditam que caminham para o tormento eterno, sem Deus e sem esperança. Tem muitos que nem passam por a cabeça deles isso, vivem aí ao léu, sem entender nada. E a única coisa que muitos dizem é: morreu, acabou nada. Este corpo, ele vai ser destruído, mas ele vai ser renovado. Aqueles que conhecem o Senhor, que confessaram Cristo como Salvador, serão transformados num corpo incorruptível e irão morar com Cristo, e irão morar no céu com Deus. Mas aqueles que não conhecem vão se levantar do cemitério. Vai ficar lá enterrado, não. Os ossos, que talvez já só tenha cinza, tudo acabou, vai tudo voltar a funcionar. Mas vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, com o inferno, o diabo e seus anjos. Não, ninguém vai ser destruído. Deus fez o homem para viver eternamente, com Deus e sem Deus. Muitos sinceramente se acham bons demais para serem dignos da morte e condenação eterna. Você pode ser o melhor que você acha, o mais rico que você for, mas você, se não tiver Deus, vai ser condenado eternamente e vai morrer. Pensam consigo mesmo que Deus não será injusto em lhes lançar no lago de fogo, pois foram bem criados pelos seus pais, são frequentadores assíduos de sua religião, esforçam-se para fazer o bem ao próximo, são trabalhadores e honestos. Mas a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, não é pelo que você faz. A salvação não é por isso. Senão o ladrão da cruz tinha que ir para o inferno. Nem de lá ele desceu, não podia nem fazer obra, fazer alguma coisa. Estava lá para morrer.
pelos mal que ele fez, mas ele foi salvo e outro foi condenado. Mas por quê? Porque ele creu em Cristo, ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Acreditam piamente que bastam ser pessoas de caráter íntegras, que isso lhes dá o direito de serem chamados filhos de Deus e herdeiros do céu. Pensam que o Evangelho é para o perverso e mau, para os corruptos, bandidos, ladrões e assassinos. Ao serem confrontados pelo Evangelho, rapidamente se defendem. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu fico prestando atenção nesta pandemia, principalmente nesta chuva que caiu e destruiu várias pessoas, derrubou muitas casas. Aí tem muita gente fazendo aí a caridade, né? Que devemos fazer, é claro, ajudar uns aos outros. Mas vamos para a televisão, a gente olha para a cara do cara como se estivesse se mostrando. A palavra de Deus diz, dai com uma mão que a outra não veja. Não precisa você a boca aí e dizer, olha, eu estou fazendo isso, eu dei isso a alguém, eu fiz aquilo por alguém. Não precisa isso. Porque tudo que aquilo a gente fizer, não adianta que a gente queira esconder, que o mundo vai ver. E pelas 6 obras que nós fazemos, Deus será glorificado, o nome dele será glorificado. E nós fomos salvos para as boas obras, não salvos pelas boas obras. Louvado seja Deus. Obedecer ao Evangelho é crer no Evangelho. A Bíblia fala sobre a obediência de fé entre os agentes. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 5. O Evangelho é a palavra da fé. Paulo diz, quando escreveu para os Romanos, lá no capítulo 10, versículo 8, a mensagem que fala de uma tão grande salvação, conforme disse os Hebreus, o autor dos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, primeiramente pregada pelo Senhor Jesus e depois difundida pelos primeiros discípulos. Começou por lá e se espalhou. Note que a primeira pregação pública do Senhor Jesus Cristo, registrada na Bíblia, está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 8, foi. Isso é o que a gente devia pregar, mas a gente às vezes fica pregando somente prosperidade, somente boa vida, somente seus problemas vão se acabar, você não vai ter mais nada. Venha para cá que tudo vai se acabar. Jesus não pregou assim não. Jesus diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependa dos seus maus caminhos. Pare e pense e veja que o que você está fazendo são coisas dignas de aceitação do Senhor. Eu me lembro quando eu me converti. Depois que eu me converti, às vezes eu via alguém na minha família, de casa mesmo, e mais de fora, me achando uma pessoa boa. Quer dizer, mais ou menos. E depois que eu me converti, eu digo, meu Deus do céu, como eu era tão ruim. Quer dizer, as pessoas que não são convertidas não descobrem a ruindade uns dos outros. O cabo é tão ruim. Tem horas que a gente está assistindo uma televisão ou vendo alguma coisa nessas redes sociais que dá nojo de tanta pornografia, de tanta coisa feia, de tanta coisa imunda. Por isso que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um lema que diz que nós estamos vivendo, desde o começo da igreja diz isso, em uma depravação total. O mundo está mergulhado numa depravação total. Quão importantes são tais palavras, arrependei-vos e crede no Evangelho. É tudo o que a humanidade precisa ouvir, muito mais do que um mero aviso. É um aviso, arrependa-se dos seus pecados. Não diga isso não. Não vai dizer isso não, que você vai arrumar inimizade. Não me importa. Pode me matar, pode fazer o que quiserem. Como muitos irmãos nossos do passado, o camarada botou ali a arma em cima deles. Ou você nega ou morre. Pode. Eu me lembrei agora. Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, irmãos maravilhosos. Ou você adora a minha estátua, disse Nabucodonosor, ou vou jogar vocês na fornalha de fogo e ainda vou aumentar, me parece 7 vezes mais ou 10. Ele disse, sobre isso não te responderemos, ó rei. Pode jogar. Se Deus quiser nos livrar, que ele livre. E ele jogou. E qual foi o resultado? Ele jogou 3 pessoas dentro da fornalha, mas quando ele olhou não tinha 3 não, tinha era 4. Tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus estava ali, Cristo estava lá. Nem os cabelos, não foi chamuscado, mas quem jogou eles dentro da fornalha morreram.
só com o cabo da fornalha. E o rei reconheceu que Deus é tremendo, é maravilhoso. Então não seja louco, obedeça ao Evangelho, arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, enquanto ainda há tempo. Prepare-se, Cristo está às portas, Cristo está voltando. A palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quando menos esperai, de repente ele chega. E ele diz: ele vem como ladrão. O cara diz: mas como? Como ladrão como? Porque um ladrão não avisa a mim nem a você que vai roubar a nossa casa, não. Quando a gente se acorda, já está roubado. Ou quando a gente abre os olhos, de repente ele já agarrou a gente, mesmo que disse que está dormindo, e já prendeu, mas ele não vai avisar que vai roubar, não. Terceira finalidade da volta de Cristo. Terceira finalidade: ser glorificado nos seus santos. Paulo diz aí no versículo 10, parte A: quando vier para ser glorificado nos seus santos. O nosso catecismo responde à pergunta, da qual falei há pouco instante, a pergunta principal: qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então o homem não pode buscar as glórias para si. Pelo contrário, todas as honras recebidas devem ser direcionadas a Deus. Deus deve ser glorificado em sua santidade, deve ser adorado e exaltado em todas as atitudes dos homens que foram feitos seus servos. A santidade de Deus é proclamada pelos seus servos quando estes buscam ser santos. Deus não dá a sua glória a ninguém. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. Isso é um Deus maravilhoso e tremendo. É um Deus que tem poder, um Deus do braço forte. A glória de Deus, a glória é de Deus, não é nossa. O homem não pode requerer para si ou dar a outro algo que pertence apenas a Deus. Pelo contrário, deve retribuir a Deus toda a glória que o seu nome merece. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo faz uma declaração da honra que Deus deve ter entre os homens. Ele diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É tudo para Deus, é dele, é tudo dele. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Foi Deus que não fez. A gente diz: olha, fulano inventou um negócio. Ele inventou não. Ele apenas pegou o material que já tinha aqui na terra e fez isso. Tudo ok. Mas foi porque Deus já deixou. Foi porque Deus já lhe deu o poder de fazer isso. O mesmo acontece em Apocalipse 7,12, onde os seres santos declaram que o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo é de Deus, foi por Ele, para Ele, tudo é dele. Deus não precisa de mim nem de você. Deus existiu sem nós existirmos. Deus é louvado, adorado, glorificado. Deus não sei o que quis fazer e Ele sabe o porquê disso. Mas se nós não existíssemos, Ele era adorado, tinha os anjos para glorificá-lo e adorá-lo. Nenhuma glória deve ser dada ao homem. A glória do homem é dependente de Deus. A glória que o homem de Deus deve esperar está guardada por Deus, e é somente essa glória que todos os servos de Deus devem desejar. Desejar a glória de Deus. A igreja vai glorificar a Deus quando se portar como sendo sua propriedade exclusiva. Essa exclusividade será manifestada através de Jesus como mediador, não optando por buscar formas de atrair bênçãos através de objetos ou pessoas especiais. Tem gente que anda buscando aí um bocado de coisa para trazer bênçãos. Não é aí.
Quarta finalidade da volta de Cristo: ser admirado em todos os que creram. Paulo diz no versículo 10, na parte B: e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Paulo aqui ele se refere ao dia do Senhor, um dia de julgamento e justiça divina. Um dia em que normalmente se refere ao fim dos tempos. O dia do Senhor é também um nome para o domingo. Ainda bem chama o dia do Senhor no domingo. Admirado em todos os que creem. Paulo não mede a alegria de encorajar os apóstolos ou de abraçar as pessoas que amam. Se ficarmos admirados com isto, o que é que certamente acontecerá? Ele não diz. O que ele diz é que ficaremos admirados com Jesus neste dia maravilhoso de sua vinda. O que imaginamos apenas em nosso pensamento sobre a vida gloriosa de Jesus, veremos com nossos próprios olhos quando ele vier visivelmente e nós irmos ao encontro dele nas nuvens. Aí eu fico olhando, mas como é que eu vou subir se eu não tenho asa para voar? Vai ser uma coisa maravilhosa, todo mundo subindo aí ao encontro de Cristo. Não tem um motor nas costas, não tem asa de avião, não tem, é só Deus mesmo para fazer um negócio desse. É como um imã, o grande imã lá em cima, aí ele vai, puxa tudo que tiver aqui que o imã atrás, sobe tudo ao mesmo tempo. Todos que creem em Jesus e vivem nos princípios bíblicos serão glorificados no grande dia da vinda de Cristo, e ele será admirado por todos, pelos seus santos, aqueles que estão aqui fazendo a vontade do Senhor e cumprindo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo orava sempre pelos Tessalonicenses para que eles persistissem até a vinda do Senhor. Temos aí várias pessoas, vários amados, eu não vou citar o nome, porque tem um monte aí assistindo, mas que Deus abençoe ricamente vocês, e que essa palavra de Deus que está sendo transmitida através do Espírito Santo, usando-me como um canal para transmitir a palavra de Deus, que encontre guarida no teu coração, e que você que já se converteu continue firme e forte, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas continue firme e forte na palavra de Deus. E se você ainda não se arrependeu, arrependa-se dos seus pecados, converta-se, entregue a sua vida a Cristo. Ah, mas eu já entreguei. Entregou, mas está fazendo muitas coisas que não tem respaldo na palavra de Deus. Se você se é fruto de uma árvore boa, então os seus frutos têm que ser frutos bons. Então arrependa-se dos seus pecados. Várias profecias da Bíblia falam sobre o dia do Senhor. Esse dia está sempre associado ao julgamento e à tribulação. Nós encontramos isso, esse dia, estando associado ao julgamento e à tribulação, não, retribuição, em Obadias capítulo 1, versículo 15. Você pode ir anotando, depois ir estudando. No dia do Senhor os pecados serão punidos e Deus estabelecerá justiça. Será um dia de destruição de tudo que é ruim e exaltação de tudo que é bom. Nesse dia Deus será louvado por sua justiça. O dia do Senhor é o dia do juízo final. Cada um terá de prestar contas diante de Deus por aquilo que fez. Tudo que você estiver fazendo nesta terra, seja visível ou invisível, aquilo que você está fazendo escondido, sozinho, trancado dentro do seu quarto, ou lá longe dentro do mato, ou lá em algum canto, onde você olha para os quatro cantos e não vê nada e nem ninguém, pode ver objetos, pode ver plantas, pode ver outras coisas, mas não vê ninguém. Deus está vendo, Deus está sentado no seu trono e está vendo, está acompanhando todos os nossos passos. Está lembrado o que o salmista disse? Que não tinha de onde fugir da presença de Deus? Se ele subisse,
Deus estava lá. Se ele descesse, Deus estava lá. Se ele fosse para um lado, se ele fosse para outro, para qualquer lugar que ele se mexesse, Deus estaria lá também. Então, tenha cuidado, viu? Preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção, você está pensando que não tem ninguém lhe vendo? Tem sim, porque Deus sonda os nossos pensamentos. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. O dia do Senhor é o dia do juízo final. Cada um terá de prestar contas diante de Deus por aquilo que fez. Jesus voltará e a terra será destruída. Pedro registra na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10. Quem ama e segue a Jesus será poupado nesse dia. Louvado seja Deus. Mas quem não é salvo receberá o castigo de seus pecados. Será um dia terrível, mas para os salvos será um dia de esperança e restauração. O livro de Joel nos dá essa maravilha de Deus neste dia de esperança e restauração, no capítulo 2, versículo 30 e 32. Para não sermos apanhados de surpresa no dia do Senhor, devemos nos esforçar para viver como Deus quer, obedecendo a Ele e rejeitando o pecado. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 14, diz: assim não seremos envergonhados nesse dia. Louvado seja Deus. Para concluir, meus amados, há uma tendência generalizada em se encontrar razões para desculpar o homem diante de Deus. Normalmente, todo mundo quer achar uma desculpa. Um desses argumentos é baseado na ignorância. Afirma-se que aquele que nunca tiveram acesso à mensagem bíblica não pode ser condenado. Você está dizendo que a Bíblia está mentindo, é? Porque se você está dizendo isso, leia as Tessalonicenses. São duas cartas, primeiro e segundo. Leia os dois, porque você vai encontrar bem claro lá. Falando da volta de Cristo, dizendo que Ele vai banir da sua face aqueles que conhecem a Deus. E só podemos conhecer a Deus através da palavra e olhando pelo menos para os céus, para ver os céus proclamando a glória de Deus e nesse momento anunciando as obras das suas mãos. Mas também vai banir da sua face aqueles que não conhecem a Deus. Então, você não conhece a Bíblia, você não leu a Bíblia. Vai ler a Bíblia que você conhece. Um desses argumentos é baseado na ignorância, porque não conhece a palavra de Deus. Deus manifestou na criação conhecimento suficiente de si mesmo, além do que também deu ao homem um senso moral. É baseado nesse conhecimento e nessa capacidade de julgar os atos alheios que o homem também será julgado. Preste atenção. Primeiro, uma vez que sabemos que ninguém poderá ser desculpado diante de Deus, sendo assim todos culpados, o que podemos fazer para que o Evangelho chegue a essas pessoas? Segundo, qual tem sido a nossa atitude como cristãos que conhecem o caminho da salvação diante daqueles que se encontraram debaixo da ira de Deus? Portanto, a finalidade da volta de Cristo é trazer juízo para os que não conhecem a Deus, trazer juízo contra os que não obedecem ao Evangelho, ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, dia da volta de Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Que Deus aplique esta palavra no meu e no teu coração, que possamos fazer como o salmista: escondi a tua palavra no mais íntimo do meu coração, para não pecar contra ti. Não deixe a palavra de Deus lá na estante, na sua casa, aberta e com a fita no meio, lá no Salmo 91. Não, sem ler, como se fosse um amuleto, não. Esconda a palavra de Deus no mais íntimo do seu coração, para que você não peque contra Deus. Nós somos pecadores, só deixaremos de ser pecadores quando Cristo voltar, que transforma este corpo corruptível num corpo incorruptível. Aí nós receberemos, seremos completos com a santificação total, porque sem a santificação total ninguém verá a Deus.
Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, toda a sua família, e que a palavra de Deus é a nossa bússola, que vai nos ensinar a chegar naquele destino, quando Paulo disse que devemos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado, e olhar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, fazer uma oração final, porque esta palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma palavra maravilhosa. E como sempre temos dito, ela é a nossa alimentação principal. Podemos comer o melhor alimento, mas se não comermos a palavra de Deus, devemos mastigar esta palavra de Deus, como a própria Bíblia diz. Soberano e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, para proclamar a tua palavra, cumprir com o ID de Jesus, anunciar a tua palavra até os confins da terra. Apesar de eu estar aqui, ó Senhor, em Paulo Afonso, na rua Belém, número 6, parado, Senhor nosso Deus, mas as redes sociais, a tecnologia, que tudo isso vem de ti, meu Senhor, está nos dando esta oportunidade de esta palavra chegar até os confins da terra. Uma certeza eu tenho absoluta, que até os Estados Unidos ela vai. Pai, elas têm condições de ir em qualquer lugar onde tu quiseres. O vento que aqui está soprando agora, meu Pai, também tem a condição, porque ele é dirigido por ti, de pegar a tua palavra e levar ela, meu Senhor, daqui a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, sem desviar no ouvido de alguém, como isso aconteceu conosco lá no Torquato, quando alguém chegou lá a 3 quilômetros distante onde estávamos pregando. E eu fiquei incrível como foi que ele achou aquele lugar. Mas nós sabemos, ó Deus, que tu tens poder para tudo isso. Então, que a tua palavra, meu Deus, possa transformar cada coração, Senhor. Dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador na tua presença, Senhor nosso Deus. Que possamos dormir em paz, Senhor, porque só tu nos faz repousar seguro. E se for da tua vontade, que amanhã nós possamos acordar, Senhor, vivos com todas as condições de continuar pregando a tua palavra, de fazer aquilo que tu colocaste em nossas mãos. E aquilo também, Senhor, que nós temos de fazer, não só espiritualmente, mas também fisicamente, cuidar das nossas coisas, mas tudo de acordo com a tua palavra. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar o hino final, concluindo o nosso culto nesta noite, esse culto para a honra e glória do Senhor, com o hino que nós costumamos a cantar, que é o 368, Deus vos guarde. Deus os guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz.
Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde para o seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos sempre com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém, louvado seja Deus. Estaremos bem guardados se for da luz do Senhor. Somente avisando aquilo que nós costumamos dizer, né, no final, que se Deus permitir, estaremos na próxima segunda-feira, novamente às 19 horas, realizando esse culto evangelístico. Aqui o ponto de pregação aqui na minha residência, na Rua Berlim, número 6, no BNH, da segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso. Então, quem tiver a oportunidade de poder estar presente conosco, nós carecemos também da ajuda de vocês. Precisamos de pessoas que cantam, precisamos de pessoas que pregam, precisamos de pessoas que oram, precisamos dos amados irmãos aqui juntos. E você que ainda não é convertido, venha para cá, venha ouvir a palavra de Deus. Nós aqui não estamos falando de coisas más, nós estamos falando da maravilha que é a palavra de Deus. Então que Deus abençoe ricamente a você e a toda a família, e que tenhamos uma noite tranquila, um sono reparador, para a honra e glória do seu nome. Obrigado a todos. Em nome de Jesus. Amém.